Funcionário pode demitir patrão. Entenda como funciona a rescisão indireta. Quando essa rescisão é reconhecida pela justiça, o contratante tem que pagar todas as verbas rescisórias ao funcionário. Nem pandemia nem desemprego em 2 dígitos diminui a responsabilidade de cada lado, empregador e empregado em uma relação de trabalho. Se o funcionário comete uma falta grave, a empresa pode demiti-lo. E apesar de soar incomum, o contrário também pode acontecer. Quando o patrão deixa de cumprir com seus deveres, o funcionário pode demitir a empresa. É a chamada rescisão indireta. Por meio dela, o funcionário decide encerrar o contrato de trabalho por conta de uma falta grave cometida pela empresa, como atraso de salário, não recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desvio de função, atividade que coloca em risco a vida da pessoa. Como funciona a rescisão indireta? Esse tipo de demissão costuma parar na Justiça do Trabalho, pelo acompanhamento da Coordenadoria de Estatística do TST, Tribunal Superior do Trabalho, de novos processos envolvendo rescisão indireta. 2020 totalizou 118.730 ações. Em 2019 foram 152.535 e em 2018, 137.262 processos. Segundo especialistas em direito do trabalho, a falta de recolhimento do FGTS é responsável por mais de 80% das ações. Tanto a falta de depósito do fundo de garantia como o atraso dos salários são mais fáceis de comprovar, pois basta o trabalhador alegar o calote em juízo, que deve provar que pagou. É sempre o patrão que precisa apresentar os olerites, extratos e comprovantes bancários, explica a advogada Elane Cristina Beltrão de Camargo, especialista e mestre em Direito do Trabalho e conselheira da AASP. Trabalhador tem direito às verbas trabalhistas. Quando essa rescisão é reconhecida pela Justiça, o contratante tem de pagar todas as verbas rescisórias, como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, o trabalhador precisa receber férias e 13º salário proporcional ao tempo de serviço, FGTS, mais uma multa de 40% do fundo, além do aviso prévio, por exemplo. Covid-19 também pode ser motivo de rescisão indireta. Com a pandemia, empresas que não cumpriram com as normas sanitárias exigidas pelo órgão de saúde, expondo os trabalhadores ao risco de contágio da Covid-19, também pode ser enquadrada da justa causa solicitada pelo trabalhador. A pandemia importou em novas causas de justificar o pedido de rescisão indireta. A exemplo dos empregadores que não cumpriram com as normas sanitárias mínimas exigidas pelos órgãos de saúde, expondo seus trabalhadores ao risco efetivo de contágio, diz Rafael Fazia, advogado, especialista em direito do trabalho do escritório Anderson Balão Advocacia. Para o professor e doutor em Direito Marcelo Valio, houve aumento de ações pelo não cumprimento de obrigações contratuais, como pagamento de salário e recolhimento de FGTS e INSS, além da suspensão do contrato de trabalho sem amparo legal e aumento de valor de trabalho com jornadas exaustivas, que pode trazer danos à saúde mental do trabalhador. Processos levam de 1 a 3 anos em média. Segundo os advogados, as ações judiciais ganham agilidade por conta dos processos eletrônicos e, no caso da rescisão direta, a conclusão costuma levar de 1 a 3 anos em média, ainda que haja possibilidade de permanecer no trabalho enquanto a ação não é julgada. A maioria dos trabalhadores que pedem a rescisão indireta se afasta do serviço.
Nesse momento, oriento os especialistas e é importante fazer o ajuizamento da ação visando o reconhecimento e decretação da rescisão indireta o mais rápido possível para que isso não se configure como o abandono de emprego. A rescisão direta depende da ocorrência de fato grave o bastante a ponto de impossibilitar ao empregado a continuação da prestação de seus serviços, devendo haver certa imediatidade entre tal fato pelo empregado e a rescisão contratual. As irregularidades não devem ser toleradas por longo tempo, reforça Elaine. A rescisão indireta, assim como outros temas, não é unissonama no judiciário. A recomendação é que o trabalhador, caso queira demitir o patrão, consulte um profissional especializado que poderá, na análise do caso concreto, verificar a viabilidade ou não dessa discussão, bem como apresentar os riscos envolvidos ao trabalhador.